Antes do primeiro batimento do tempo, antes que o primeiro átomo pudesse sequer vibrar em sua existência rudimentar, existia apenas o vazio. Imagine um silêncio tão denso e pesado que se tornava fisicamente ensurdecedor. Uma escuridão tão absoluta que não era apenas a mera ausência de luz, mas uma presença fria e sufocante que preenchia cada canto da não existência. Não havia norte ou sul, nem em cima ou embaixo, apenas uma vastidão estéril e inexplorada, onde o nada reinava como um senhor absoluto. O caos primordial era o primeiro e mais poderoso antagonista, uma tirania da inércia e da vacuidade que parecia resistir a qualquer fagulha de possibilidade. O tempo, esse rio invisível que hoje carrega nossas vidas, estava estagnado, congelado em uma eternidade sem pulso, sem memória e sem qualquer esperança de mudança. Ou era um cenário de solidão infinita e absoluta, onde o vácuo faminto consumia qualquer pensamento, antes mesmo que ele pudesse ser formulado no vácuo. No coração desse silêncio insondável e antigo, habitava uma consciência suprema e eterna. Deus não era apenas uma força motriz ou um conceito abstrato de poder, mas uma mente de sabedoria infinita e um coração movido por um amor transbordante e generoso. Em sua plenitude inalcançável, ele sentiu o que a linguagem humana, em sua inevitável limitação, descreveria como a necessidade sagrada de compartilhar o milagre da existência com algo além de si mesmo. Ele não criava por uma carência ou por uma solidão amarga, mas por uma generosidade divina e transformadora que exigia um destinatário para sua glória. O Criador desejava que o vácuo se tornasse morada, que o silêncio se transformasse em uma sinfonia eterna e que a escuridão conhecesse, pela primeira vez na história do não-tempo, o reflexo magnífico de sua própria essência. Era o desejo de um pai que já amava seus filhos muito antes que o primeiro punhado de barro fosse moldado pelas suas mãos. Contudo, o vazio não cederia seu domínio milenar, sem uma demonstração de poder e resistência. Houve um embate invisível, porém monumental, entre a vontade divina inabalável e a inércia fria do caos primordial. Foi o início do maior drama já concebido em todas as eras do universo. No auge dessa tensão cósmica, a autoridade de Deus rompeu a barreira do impossível. O comando ecoou através do que ainda não era espaço. Haja luz. Não foi um sussurro tímido ou um pedido, mas um decreto de guerra definitivo contra as trevas. Naquele instante sagrado, a uma explosão de brilho inimaginável e puro rasgou o véu do nada. A luz não apenas apareceu, ela reivindicou seu direito de existir com uma força avassaladora, empurrando as sombras para os cantos mais remotos e esquecidos da realidade. O caos recuou. Finalmente, subjugado pela claridade primordial, vibrante e intensa, e o primeiro dia começou a pulsar ritmicamente, marcando o nascimento oficial do tempo sob o olhar atento e satisfeito do autor de todas as coisas. Mas aquela luz radiante era apenas a primeira pincelada em uma tela de dimensões infinitas. O universo recém-nascido ainda era uma mistura turbulenta de elementos sem forma e águas desordenadas. Com uma autoridade serena e inabalável, Deus começou a esculpir as divisões fundamentais que dariam sentido e beleza ao mundo. Ele ordenou que a vastidão fosse organizada com um propósito e uma geometria sagrada. O céu, o majestoso firmamento, foi erguido como uma abóbada azulada, de proporções colossais, separando com precisão as águas de cima das águas de baixo. Foi um momento de tensão épica, o ato de colocar limites no que antes parecia infinito e indomável. O mar, que outrora era uma massa indistinguível e caótica, agora tinha um leito definido e calmo,
e o céu se transformava em um refúgio vasto, límpido e profundo, um palco estelar sendo meticulosamente preparado para as maravilhas futuras que viriam a seguir. Quando a primeira luz tocou a superfície das primeiras ondas, criando reflexos dourados e prateados que nunca haviam sido testemunhados, o Criador contemplou a harmonia que começava a surgir de sua mão poderosa. Ele viu que a luz era boa, ou que a ordem era infinitamente superior ao caos, e que cada partícula da criação começava a vibrar em uma frequência de paz e beleza. O peso do silêncio ensurdecedor fora finalmente substituído pelo som suave do movimento das águas e pela promessa de vida pulsante. No entanto, embora a estrutura estivesse montada e o cenário fosse de beleza grandiosa, Deus sabia que a obra estava apenas em seu prefácio emocionante. O firmamento estava glorioso, porém vazio de vozes, e a imensidão azul dos mares ainda não guardava seus segredos biológicos e mistérios profundos. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e conte para nós nos comentários de onde você está assistindo a este vídeo. O mistério do que surgiria daquele solo ainda oculto e daquelas águas serenas pairava no ar, alimentando um suspense divino sobre o que o próximo despertar traria para a imensidão do novo mundo que nascia. A Terra, antes submersa e oculta sob o manto das águas primordiais, começou a sentir o peso de uma nova ordem. Não era um movimento sutil, mas uma convulsão majestosa de poder e propósito. Por sob o espelho oceânico, a crosta terrestre estremeceu, enquanto Deus comandava que a porção seca se revelasse. Grandes maciços rochosos romperam a superfície, erguendo-se em direção ao firmamento como mãos gigantescas que buscavam tocar o infinito. As montanhas, com seus cumes ainda úmidos e envoltos em névoa, surgiram com uma solidez inabalável, desenhando o horizonte com picos dramáticos e vales profundos. Onde antes havia apenas a horizontalidade do mar, agora existia a verticalidade da terra firme e um palco sólido e texturizado, pronto para o próximo ato dessa grandiosa sinfonia existencial. O Criador observava cada fissura na pedra, cada grão de areia e cada extensão de planície com um zelo artístico, garantindo que o mundo tivesse não apenas fundação, mas beleza em sua própria geografia. Mas a terra firme, em sua nudez mineral, era apenas o começo. Deus não desejava apenas um cenário de pedra e poeira. Ele buscava a vibração da vida orgânica. Com um gesto de amor criativo, o solo começou a pulsar. Da terra escura e fértil, brotou o primeiro verde, uma cor que nunca antes fora vista em todo o cosmos. Não era apenas o nascimento de recursos naturais, mas a manifestação de uma sensibilidade artística sem limites. Carvalhos centenários surgiram do solo, estendendo seus galhos robustos como se celebrassem a própria força, enquanto, a seus pés, a fragilidade de uma pequena flor silvestre revelava uma delicadeza quase poética. O contraste entre a imponência das florestas fechadas e a suavidade das gramíneas que dançavam ao vento mostrava que, na mente do autor, cada detalhe tinha sua própria importância. O aroma da terra molhada e o perfume das pétalas preencheram o ar, transformando o mundo em um jardim de proporções globais, onde o ciclo da vida e o sussurro das folhas nas matas criavam uma atmosfera de paz absoluta. Contudo, essa beleza precisava de um ritmo, de um coração que marcasse a passagem das eras. Até então a luz era uma constante divina, mas o Criador decidiu introduzir a noção de ciclo e de espera. Ele moldou o sol para governar o dia, com seu calor revigorante, e a lua para presidir a noite, com sua prata suave e melancólica. As estrelas foram espalhadas pelo céu como pó de diamante, servindo de guias para o tempo e para as estações.
Com o surgimento do dia e da noite, a criação conheceu a alternância entre a atividade vigorosa e o descanso reparador. Esse novo compasso trouxe consigo a noção de ciclo e renovação, uma cadência que ensinava a natureza a florescer e a se recolher no tempo certo. O tempo deixava de ser uma eternidade estática para se tornar um rio que fluía com propósito, regido por astros que testificavam a ordem perfeita estabelecida pelo Criador. Então, o silêncio que ainda pairava sobre as águas e os bosques foi finalmente rompido. Deus deu voz ao ar e profundidade aos mares. As águas, agora cristalinas e ricas em nutrientes, tornaram-se o lar de criaturas de todas as formas e cores. Das baleias majestosas, que singravam as correntes abissais aos peixes minúsculos que brilhavam como joias vivas nos recifes de coral, a vida marinha era um testemunho da diversidade divina. Ao mesmo tempo, o céu foi preenchido pelo bater de asas, as aves, com seus cantos melódicos e plumagens vibrantes, começaram a riscar o firmamento, habitando as copas das árvores e as fendas das rochas. Pela primeira vez, o ecossistema estava completo em sua harmonia. Havia o conflito natural da sobrevivência, mas era uma luta integrada em um equilíbrio perfeito, onde cada ser vivo desempenhava seu papel na preservação da totalidade. O Criador observava com satisfação as interações complexas de suas peças, o voo do falcão, o nado do golfinho, a respiração de um mundo que finalmente possuía vida própria. Apesar de toda essa perfeição, um sentimento de incompletude pairava sobre a obra. As montanhas eram imponentes, as flores eram sublimes e as criaturas eram admiráveis em seu instinto, mas havia um vazio emocional no centro de tudo. O mundo era uma galeria de arte sem visitantes, uma música magnífica sem ouvintes atentos. Não havia ninguém na terra que pudesse olhar para o pôr do sol e sentir a gratidão, ou que pudesse compreender a complexidade das estrelas e o amor que as colocou ali. A natureza existia, mas não tinha consciência de sua própria glória nem da glória de seu autor. O palco estava iluminado, os atores secundários cumpriam seus papéis com perfeição, mas o protagonista da história ainda não havia sido revelado para o universo. Deus sentia que o amor que o levara a criar tudo aquilo precisava de um eco, de um reflexo que pudesse não apenas habitar o mundo, mas amá-lo e cuidar dele com a mesma paixão com que foi concebido originalmente. Foi nesse momento de tensão criativa, onde o cosmos aguardava em suspenso, que o Criador tomou a decisão mais significativa de todas. O projeto estava prestes a alcançar seu clímax definitivo. Deus não queria apenas mais uma parte da natureza, algo que fosse regido apenas pelo instinto ou pela biologia. Ele desejava algo que carregasse sua própria essência, uma ponte entre o céu espiritual e a terra material. O mistério pairava sobre o solo úmido e o barro silencioso, enquanto o autor da vida se preparava para um ato de intimidade sem precedentes, algo que mudaria para sempre o destino do universo recém-nascido e daria um novo sentido à existência. O Criador inclinou-se sobre o solo úmido da terra com uma delicadeza angustiante. Não houve um comando sonoro desta vez, nenhuma explosão de luz. Em vez disso, houve o toque. Deus mergulhou seus dedos na argila vermelha, no barro que ele mesmo criara, e começou a esculpir uma forma que não era apenas biológica, mas poética. Cada músculo e cada detalhe da fisionomia foi desenhado com um cuidado que superava a criação das estrelas. Ali, deitado sobre a relva, o homem era uma estátua de terra, frágil e inerte, aguardando o elemento que o separaria da natureza. O silêncio no jardim era absoluto. Os animais observavam, o vento cessou, e até o firmamento pareceu prender o fôlego
diante do que estava prestes a acontecer, diante de toda a eternidade que aguardava o seu início glorioso. O momento culminante não veio de um gesto externo, mas de uma entrega íntima. Deus aproximou-se daquela forma de barro e soprou nas suas narinas o fôlego da vida. Era a transferência de uma fagulha da própria divindade, uma imortalidade de espírito injetada na fragilidade da matéria. Naquele instante, o peito de barro subiu e desceu pela primeira vez. A consciência despertou como um sol nascendo no horizonte da mente. Quando o homem abriu os olhos, o primeiro vislumbre que encontrou não foi a beleza das árvores, mas o olhar profundo e amoroso de seu Criador. Houve um reconhecimento mútuo, um elo inquebrável, estabelecido entre o Criador e sua criação mais amada. O homem, agora portador da imagem e semelhança de Deus, levantou-se como o coroamento da existência, a ponte final entre o etéreo e o palpável. Com a consciência, veio o peso da liberdade e da responsabilidade. Deus não entregou, pois, o mundo ao homem como um brinquedo, mas como um legado. Caminhando lado a lado com sua criatura, o Criador mostrou a vastidão dos mares, a força das feras e a delicadeza dos frutos. Ele entregou o domínio sobre a terra, um subtexto emocional de um pai que vê o filho dar os primeiros passos. O homem recebeu a tarefa de nomear a criação, de dar sentido às coisas e de zelar pela harmonia que fora estabelecida contra o caos primordial. O livre-arbítrio era o maior dom. Era a prova de que Deus não buscava servos mecânicos, mas parceiros conscientes que pudessem retribuir o amor de forma voluntária. Após 6 dias de atividade majestosa, o universo estava finalmente completo. A sinfonia que começara no vazio absoluto agora ressoava em cada canto do cosmos. Mas o ápice emocional não foi o trabalho, e sim o que veio a seguir, o 7º dia. Deus não descansou por cansaço, mas por celebração. Ele santificou o descanso como um ato ativo de contemplação. O Criador sentou-se diante de sua obra e observou a harmonia perfeita entre o céu e a terra, entre o barro e o sopro. O caos fora vencido. O vazio fora preenchido por propósito e beleza. O silêncio agora era preenchido pelo som da vida pulsante, pelo farfalhar das folhas e pelo riso da nova criatura. A resolução de tudo trazia uma paz que transcendia a compreensão. A terra não era mais apenas uma rocha, mas um lar. O céu não era apenas um teto, mas uma promessa de infinito. Tudo o que Deus fizera era muito bom. A obra estava terminada, mas a história de amor estava apenas começando. Hoje, quando olhamos para as estrelas ou sentimos o perfume da chuva, testemunhamos o eco daquela primeira semana. A criação não é um evento estático perdido no tempo. Ela continua pulsando em cada batimento cardíaco, em cada semente que rompe a terra e em cada consciência que se volta para o alto. O amor incondicional que moveu o Criador a tirar o mundo do nada ainda sustenta cada átomo, lembrando-nos de que carregamos dentro de nós o sopro da eternidade, conectando-nos para sempre ao Autor da vida soberano que nos criou com um sopro de esperança e propósito divino perfeito.